Se eu disser o que penso, vão se afastar de mim. Se eu falar isso, vão achar que sou grossa. Deixa pra lá, nem é tão importante assim. Eu não quero ser um problema. Quantas vezes não nos deparamos com esses pensamentos no dia a dia? Algumas vezes parece que toda a nossa experiência humana é baseada em como não ser um problema. Agradar os outros e tornar as nossas relações algo incrivelmente bom e feliz. Mas o quanto isso é realmente real? O quanto não nos responsabilizamos por algo que não é nosso? Na ânsia de pertencer e não criar problemas, acabamos deixando que o outro dite a forma como vamos nos relacionar e pertencer. Até que ponto o sintoma de boa moça e bom moço não nos afasta do que realmente é importante para nós? Ao mesmo tempo, me questiono: será que agradar o outro é totalmente ruim? Será que isso não diz sobre quais relações importam pra gente? E se todo mundo tivesse o poder de agradar a todas as pessoas, como o mundo seria? Começamos com os 2 pés na porta, minha gente. Começamos com um questionamento. Um ótimo questionamento. Eu acho que esse tema, né, Débora, é algo que atravessa muito a gente e todas as pessoas. E se a gente tivesse o poder de agradar a todo mundo? Como a gente estaria? A gente poderia começar falando sobre essa questão dos limites, né? Eu imagino que se nós vivêssemos num mundo, se a gente tivesse esse poder de agradar todo mundo. E já me vem esse questionamento: será que teríamos limites? Como será que... Será que existiriam esses limites? Como será que as pessoas respeitariam, não respeitariam? O que você acha? Cara, eu acho que não existiriam os limites, né? Porque se a gente pensar assim, o que te agrada é diferente do que me agrada. Então a gente seria um aglomerado de coisas juntas e acho que a gente perderia um pouquinho da nossa individualidade. Total. Sabe? Qual é a barreira entre eu e você? O que te irrita, o que me irrita? Eu acho que se a gente só tivesse um olhar para agradar o outro, a gente perderia esse filtro, né? Do que é nosso e do que é do outro também. Acho que ficaria uma coisa meio desgovernada e a gente não saberia muito bem quem a gente é. Sim, eu concordo, mas eu já pensei em um cenário muito diferente. Eu acho que realmente não teríamos limites. Mas me veio na cabeça assim, por exemplo, eu sou tua paciente, você tá atendendo, e aí eu falo assim: Laura, esse mês eu não consigo te pagar o valor que nós temos combinado por mês. Eu posso te pagar R$100 por mês inteiro? Você ia ter que responder que sim, porque você ia ter que me agradar. Mas eu penso no mundo que mesmo me agradando, isso iria te incomodar. Ia gerar um desconforto. Tipo, caramba, me programei pra receber tanto e eu vou receber só R$100. Mesmo, eu penso no mundo mesmo com o desconforto. Eu sei que o desconforto é o que faz a gente colocar limites. Mas eu penso que mesmo com desconforto, nesse mundo hipotético, você aceitaria. De que saco, que filha da mãe. Mas eu vou agradar ela, então tudo bem, eu vou aceitar. Vou fingir que tá tudo bem. E sabe, te ouvindo falar, eu pensei assim, o quanto a gente não faz isso na vida, né? Já não é algo que a gente faz. O quanto a gente aceita muito o que vem do outro. E às vezes a gente se perde um pouco nisso. A gente acaba engolindo uns sapos aí, engolindo algumas coisas que vão depois fazer a gente sofrer ou que vão prejudicar a gente de alguma forma, pra não desagradar. Com esse medo, né, de falar não, com esse não entendimento de qual que é o meu limite, até onde eu consigo. Né? Eu gosto de ser psicóloga, mas eu preciso me valorizar também, eu preciso ganhar dinheiro, porque essa foi a profissão que eu escolhi. E a gente vive num mundo capitalista onde o nosso trabalho vai gerar dinheiro pra gente conseguir sobreviver nesse sistema. Então, quanto que a gente já não faz isso, né? Em nome ali do bem-estar, em nome de não gerar conflitos, em nome de deixar todo mundo feliz, o quanto que a gente vai já
deixando um pouquinho da gente, assim. Uhum. Eu acho que hoje, indiretamente, a gente consegue colocar vários limites. Por mais que eu fiz você pensar o quanto que a gente vive nesse cenário de agradar mais as pessoas do que realmente fazer o que a gente acha que é certo ou o que a gente realmente quer. Eu acho que esse limite, ele vem muito maior quando envolve dinheiro. E aí eu acho que depende também das pessoas do caso. Mas eu fico pensando quanto que... quantas vezes a gente deixa de fazer o que a gente quer porque a outra pessoa pede alguma coisa no meio do caminho. Ou a gente acha que vai desagradar alguém e aí você não faz por conta disso. Eu acho sim que o dinheiro, ele é um fator muito importante e ele vai mexer sempre com a gente de formas diferentes, assim. Porque a gente precisa disso para sobreviver. Mas eu pensei em outro fator também, que é nas relações. Porque eu acho que as relações, assim como ali a questão financeira, no fato de relações amorosas, relações de pessoas próximas, de amigos e tal, eu acho que a gente já faz muito isso também. Não necessariamente envolve dinheiro. Sabe? Dependendo ali do nosso cenário familiar, do que a gente foi exposto, obviamente. Mas o quanto que a gente abre mão, muitas vezes, e até trazendo um pouquinho desse amor romântico, né? Do amor de casal ali. O quanto a gente abre mão, às vezes, da gente, às vezes de coisas que a gente gosta, que são importantes pra gente, em nome do amor ou em nome dessa questão, assim, que a sociedade coloca ali, desse imaginário em volta dos relacionamentos. Então, quanto a gente deixa de olhar pra gente também e às vezes até se perceber diferente da pessoa que a gente ama. A gente tem muito isso, né? Um discurso muito comum. Você acabar juntando. Nós viramos uma pessoa só. E isso acabar distanciando, é muito mais difícil você colocar limites ou você desagradar alguém quando tem esse nível de intimidade também. Sim, total. Mas eu fiquei pensando muito nesse cenário. Se todo mundo tivesse o poder de agradar todo mundo, o quanto que talvez essa relação faria sentido. Porque eu sei que todo mundo pareceria pra mim um robô. Várias máquinas, todo mundo exatamente servindo pro mesmo propósito. Só que eu acho que seria recíproco, porque da mesma forma que eu te agrado, você vai me agradar. Eu não sei, na minha cabeça a gente teria esse feeling de já que essa pessoa vai falar não, eu vou pedir. Ela não vai falar não. Porque tem coisas que a gente não pede, que a gente não impõe limites, porque a gente sabe que a devolutiva do outro vai ser uma negativa. Tipo, olha, o que você acha da gente, por exemplo, passar o final de semana viajando? Pra mim seria importante. Pode acontecer do parceiro falar, não, eu não quero, pra mim não é importante, a gente não vai. Eu não quero passar 3 horas dirigindo, 5 horas dirigindo. Então, se a gente vivesse nesse mundo onde todo mundo tivesse o poder de agradar, o outro ia ter que falar, tá bom, nós vamos. Pra você é importante, então nós vamos. Eu vou dirigir 6 horas tranquilinho, porque pra você é importante. Então, pensando nessa perspectiva, eu fico pensando o quanto que talvez fosse ser um pouco mais recíproco. Mas não é recíproco a palavra, mas o quanto que as outras pessoas seriam obrigadas mutuamente a fazer aquilo que talvez nem seja importante, nem faça sentido pra ela. Só que eu fico pensando o quanto que haveria uma troca. Recíproco nesse sentido, sabe? De que haveria uma troca. Sim, é muito louco esse paradoxo, né? De tipo, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala também de entender os nossos limites, entender o que é importante pra gente, o que a gente quer colocar de energia naquilo. Mas tem uma parte também de você entender o que é importante pro outro. E algumas vezes abrir mão também, né? Sobre uma troca. Então é muito interessante pensar nessa perspectiva de que a outra pessoa sempre vai estar disposta a te agradar e você sempre vai estar disposta a agradar outras pessoas. Porque pode sim servir para manutenção dessas relações, e eu acho que esse agradar serve muito para isso. Isso não necessariamente é algo ruim, mas o quanto que a gente ia se perder nisso, né? Eu acho que a gente ia acabar se misturando, o que é meu, o que é do outro, a gente não ia conseguir se perceber. Ia ficar todo mundo igual, um marinhado de
de coisas juntas ali. E talvez isso acho que seria... não sei se é disfuncional a palavra também, mas o quanto isso ia ser um pouco sintomático, assim, para a sociedade, né? Porque é sobre agradar em alguns momentos e desagradar em outros momentos também, achar esse equilíbrio. Se a gente só tá disposto a agradar o outro, como que a gente ficaria também? Uhum. Eu não sei, eu acho que não existiria terapia, talvez. A terapia te propõe a pensar nessa lógica, né? Sim. Sim, você foi falando e eu fiquei pensando em algo que eu falo muito pros meus pacientes. Que é a questão de que nós somos formados pelo ambiente que nós vivemos. Principalmente por quem nos criou, né? Pelos nossos pais. Ou quem criou ali. Quem fez esse papel de cuidar, né? Então, muito provavelmente, parte dos meus gostos foi pelo ambiente que eu vivi. E parte dos meus desgostos também é pelo ambiente que eu vivi. Então, eu sou muito moldada... Hoje não, né? Mas eu sempre fui muito moldada por esse ambiente. E aí, quando nós chegamos na adolescência, começo da vida adulta, eu acho que gera tanto conflito pros pais exatamente por isso. Porque os adolescentes começam a se perceber como uma pessoa diferente e separada deles. E aí a gente começa... Não, eu não gosto de rock, eu gosto de funk. Não, mas eu não gosto de funk, eu gosto de pagode. E aí a gente vai criando esse gosto e sendo quem nós somos. E aí, pensando nesse mundo de todo mundo agradar todo mundo, seria horrível. Imagina, eu não gosto de funk, tô eu aqui. Vai, sentadão. A gente perderia o nosso senso de identidade, né? Eu acho que é super isso. Exato. Seria horrível. Horrível. Será que todo mundo teria um gosto musical só? Será que todo mundo escutaria funk, samba, rock, pop? Porque se eu gosto, você vai ter que gostar. O outro vai ter que gostar. E assim vai... Nossa, seria horrível. Já não quero mais pensar nesse cenário. Tá vendo como desagradar os outros faz parte do processo? Né? Eu acho que agradar os outros, ter esse olhar muito pro outro, ele diz muito da gente viver em sociedade, né? O que a gente faz para pertencer em sociedade. Então, o botãozinho do pertencimento, ele pulsa. Por isso que a gente tem tanta dificuldade, né? Algumas vezes. E pode ter outros fatores, mas esse tá envolvido também. O quanto que a gente tem essa dificuldade de desagradar. Porque desagradar envolve muitas vezes em não pertencer ou criar um risco ali para aquele ser sociável. Então, quanto que a gente vai medir muito aquilo que a gente fala, porque a gente precisa pertencer, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dar vazão para quem a gente é. Se a gente só pertencer, a gente também vai se perder nesse processo. Então, quanto que vem muito esse medo, mas que esse medo faz parte e algumas vezes a gente vai precisar desagradar também. Sim. Mas eu acho que até hoje, indiretamente, nós somos criados para agradar o outro. Porque aí, voltando para esse ponto que eu trouxe, eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe. Eu acho que isso acontece com a maioria das crianças. Quando a gente faz algo que o pai ou a mãe não gosta, a gente recebe um castigo. Então a gente tá sendo condicionado a entender que eu preciso agradar o outro. A partir do momento que eu deixo o outro chateado, eu vou receber uma punição. Então a gente já entra nessa lógica. Então, pensando agora em uma outra coisa dentro disso, já pensou num cenário desse, de todo mundo tem o poder de agradar todo mundo? E essas punições? Será que elas deixariam de existir? Ou talvez elas... De uma forma velada? Será que talvez elas não seriam mais intensas? Sim, pode ser que sim. É porque é uma sociedade onde todo mundo agrada a todo mundo. Como que seria visto desagradar? E aí acho que a gente toca num outro ponto, que é a questão de hoje, como a gente vê isso, né? Porque algumas vezes a gente enxergar o se priorizar, o dizer não,
o falar a verdade ali que a gente não quer, o que a gente não precisa daquilo, é visto como egoísmo. E o egoísmo gera culpa, e o egoísmo tem outras coisas ali por trás. Ninguém quer ser uma pessoa egoísta. Isso é altamente pejorativo. E porque é mesmo o sentido da palavra. Mas eu fico pensando, dentro dessa sociedade, talvez esse egoísmo ia vir muito mais forte, com uma latência, né, muito grande ali. Ele quase que ia pulsar de forma muito aversiva. Isso se não tivesse uma consequência muito grande. Como, tipo, vamos penalizar essa pessoa com a morte. Porque ela não serve pra viver nessa comunidade. Nossa, aí seria complicado mesmo. Mas sabe por que eu pensei nisso? Porque tem o ditado de uma laranja podre estraga todas as outras. Então o jeito mais fácil de eu conter seria como sacrificando. Então por isso que eu acho que talvez uma consequência seria muito desproporcional a esse ponto. Ou uma punição social também. Eu acho que é dolorida também. Muito. Tipo, pensando nessa questão aí da laranja, o que a gente já costuma fazer? Excluir a pessoa do convívio, da sociedade. Só que eu acho que isso ia ser num nível muito maior. Sim. Nossa, quantos cenários, né? Que eu já tô pensando aqui. Mas e se essa pessoa realmente montasse uma associação dos excluídos? A minoria viraria a maioria. Mas faz sentido, porque a gente tende a pensar em grupos, né? Então, quando a gente se sente excluído, a gente tende a ir para outro lugar onde a gente vai se encaixar melhor. Então, a gente vive dessa forma, né? A gente sai de um e vai para outro, e a gente vai se encaixando. Então, talvez isso aconteceria também, porque isso é um fluxo do ser humano. Ele faz isso, né? Eu acho que se existisse realmente esse mundo, eu faria parte dessa pessoa dos excluídos. Você não ia conseguir agradar todo mundo. Não consigo, porque eu tenho uma coisa desde criança, eu sou do contra. Não é um negócio que eu quero. Mas o meu pensamento ele já é direcionado pra fugir desse fluxo. Então, se tá todo mundo indo pra esquerda, eu vou pensar, por que não tem ninguém indo pra direita? O que tem de tão ruim na direita? Eu vou ir pra eu saber o que tem lá. Você é mais questionadora? Sim. Eu provavelmente seria uma dessas pessoas excluídas facilmente. Nossa, eu acho que eu seria o oposto. Eu certamente ia me encaixar muito nessas pessoas que estão dispostas a agradar. Eu acho que, pensando assim na minha vida, eu sempre fui. Hoje eu consigo perceber melhor, hoje eu consigo falar melhor das minhas necessidades. Mas eu cresci sendo aquela filha que não dava problema. Sabe? Ai, faz tudo certo. Nossa, ela ouve todo mundo, ela é boazinha. Ela não cria problema com ninguém. Então eu cresci nesse lugar. E era reforçada, era muito bom estar nesse lugar, porque as pessoas gostavam e me reforçavam muito nesse lugar. E aí eu lembro que na minha adolescência eu dei uma virada de chave, assim. E aí eu fui entendendo, só que daí eu fui para outro extremo. Né? Eu não quero mais ver ninguém, eu não quero mais seguir regras, eu não quero mais nada. E aí eu fui entendendo. Mas eu lembro pra mim como era difícil lidar com pessoas que colocavam limites. Então, de amigas minhas que eu aprendi muito assim, mas que falavam não. Ou não quero ir pra esse lugar. Ou não, não tô afim. Isso aqui você invadiu o meu espaço. Era muito aversivo, sabe? Porque eu tava acostumada com aquela lógica de sempre agradar. Sempre ser essa pessoa agradável e estar com pessoas que também me remetiam a isso. Então eu fui aprendendo, assim, a me colocar, a entender o que era melhor pra mim, ou que jeito eu lidava com o desconforto, porque eu sempre dava um jeito de mascarar esse desconforto. Então, eu acho que eu seria muito uma dessas pessoas que ia entrar nesse barco aí. Ai,
Tá vendo? Até nisso a gente é oposto, tá vendo? A gente é o equilíbrio, amiga. Sim, e isso é legal. Eu seria do pessoal revoltado de não quero te agradar, não vou. Tipo, tá. É que o meu problema não é o não querer agradar. Eu acho que a questão, eu preciso entender o porquê que eu preciso fazer isso. Eu sempre fui muito questionadora, então você falando, eu lembro que quando eu era bem pequena, a reclamação que meus pais têm de mim é muito isso. Essa menina responde muitas coisas. Ela pergunta muitas coisas. Isso gera muito desconforto no outro, porque meus irmãos seguiam. Meu pai falava assim, vai e faz isso. Tá bom? Eu falava, tá, por que eu tenho que fazer isso? Ele ficava assim com aquela carinha de deboche. Não vou. Uhum. Então isso gera realmente muito desconforto. Se tá todo mundo seguindo aquele fluxo, uma pessoa questionar vai gerar um desconforto. E às vezes meus pais não sabiam nem me responder o porquê. Tipo, tá, porque eu tô mandando. Falou, tá, então eu não vou fazer. Porque pra mim, como criança, como adolescente, era muito importante entender o porquê daquilo. Pra mim não fazia sentido só agradar sem entender por que eu tava fazendo aquilo. Então por isso que eu tenho certeza absoluta que eu geraria um burburinho nas pessoas nesse mundo pra incomodar e fazer a gente entender o porquê disso. Então eu faria parte desse pessoal. Tá, mas aí te gera um questionamento. Porque se você vive num mundo onde você é reforçada para ter esse tipo de questionamento, será que ia ter espaço para esse questionamento? Será que mesmo assim você lidaria com o jeito que você lida hoje? Não sei. Não sei. Óbvio que eu tô usando como base o meu contexto de vida, né? Então, hoje, dentro da minha família, eu sou a única pessoa que tem muita facilidade de falar não. Então, como hoje eu tenho essa referência na minha família, óbvio que a minha resposta vai ser não, eu acho que eu realmente não teria problema em desagradar. Só que hoje eu sei disso porque no ambiente ali sempre tinha alguém fora que podia desagradar. Eu posso ter pegado essa referência numa reportagem, ter alguém falando, coisa assim do tipo. E talvez eu não lembre hoje. Mas pensando em um mundo onde todo mundo seguiria essa mesma lógica de agradar, talvez eu não tivesse uma referência pra bater de frente, pra ser essa resistência. Então hoje nós somos resistência porque alguém lá atrás foi uma resistência contra alguma coisa. Então talvez isso pulsasse dentro de mim, mas eu não sei se eu conseguiria colocar pra fora, porque a gente tá pensando num mundo onde todo mundo faz a mesma coisa e a referência que a gente tem é exatamente essa. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu acho que a minha resposta pra minha pergunta, ela seria um grande depende. Por quê? Se a gente entende que nós somos indivíduos e a gente tem a nossa própria singularidade e que parte da gente é formado, sim, pelas nossas experiências, pelo que a gente é reforçado, pelo que a gente já viu, viveu e tudo mais. E tem uma pequena parte que é algo nosso, ali, do nosso próprio contexto interno. Então, eu diria que depende, porque eu acho que mesmo dentro desse contexto, talvez existiria alguém mais questionador. Mas aí seria também, teria uma influência enorme desse contexto, que é da onde vem a maior parte de quem a gente é. Então seria um grande depende. Eu acho que poderia existir, mas seria muito mais difícil, né? Muito. Eu acho que o questionamento, ele vai ser meu pra vida inteira, independente do mundo que eu existir. Só que eu tenho que ver se eu teria esse ímpeto de questionar pro mundo, sabe? De trazer esse questionamento pra fora. Então, eu acho que entra muito nesse depende exatamente por conta disso, né? Questionamento, ele vai vir porque, como você mesmo falou, somos pessoas similares, então... Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, eu não sou igual aos meus irmãos que foram criados da mesma forma. Então... Tem uma metáfora que eu gosto muito, que ela é das lentes. Então vamos supor que eu e você, a gente tem a miopia. Se eu tirar o meu óculos e dar pra você, mesmo tendo o mesmo problema, dificilmente você vai enxergar. Porque a armação é diferente, o ponto focal é diferente, o grau é diferente.
Então, mesmo a gente tendo passado pelas mesmas situações da vida, a gente vai enxergar de formas diferentes. A gente pode ser exposto à mesma coisa, mas como eu vou interpretar pode ser muito diferente de como você interpreta. Então, é sobre isso, né? A gente é exposto às mesmas coisas, mas a gente vai ter vivências ali, às vezes, diferentes também. Porque tem essa parte interna, mas, obviamente, você age desse jeito muito por conta desse contexto que te proporcionou ter essas relações internas, associações, enfim. Então, é um grande depende, como basicamente tudo da psicologia. Exato. A resposta que a gente mais gosta de dar, né? Depende. Então é muito louco tudo isso, né? De como a gente é condicionado muito, né? Desse mundo. E de como essa questão do agradar e desagradar me parece que é um dilema muito grande na sociedade, né? A gente carrega isso com a gente há tempos e todo mundo carrega, e é algo que a gente acaba sempre se perguntando, atravessa muito a sociedade. E aí, Débora, a gente conversando aqui, eu lembrei de um filme que eu assisti, que ele é um filme que é, sabe aqueles filmes que é tipo meio intragável, assim? Que você vê e você fala, ai, você tem vontade de parar de assistir na metade? Ele é esse filme, ele chama Não Fale o Mal. E qual que é o enredo dele? Ele vai falar disso de uma forma muito escrachada, tá? Ele vai elevar isso a um nível muito absurdo, que é por isso que eu acho que causa tanta angústia. Mas basicamente o filme fala de um casal que vai para uma viagem. Então é um casal e a filhinha. E aí, nessa viagem que eles vão pra Itália, eles conhecem vários lugares legais. E aí, eles conhecem um outro casal que tem um filhinho também. E aí, eles, enfim, acabam se conhecendo, conversando. E esse casal que tem a filhinha é um casal extremamente certo, assim, sabe? Um casal que costuma seguir regras, que vive dentro dos padrões. Um casal meio a mesma coisa ali, meio monótono. E aí eles conhecem um outro casal, que é um casal meio disruptivo, assim, sabe? Eles fazem coisas legais, eles vão pra lugares legais, o cara fala que é médico e, enfim, é rico, eles passam essa imagem. Enfim, eles se conhecem nessa viagem e depois que eles voltam pra casa, eles recebem um convite desse casal super legal pra passar uns dias, um final de semana na casa deles. E aí, chegando lá, eles são expostos a muitas coisas. Coisas, assim, extremamente irritantes, que vai te deixando irritado. Então, por exemplo, a mulher é vegetariana. O cara faz ela comer um pedaço de carne. Só que assim, ele fala assim: eu fiz essa carne aqui pra você. Aí ela fala, não, muito obrigado. Dele, não. Ele insiste. Ela, não, muito obrigado. E aí ele insiste mais uma vez. E aí o esposo dela fala assim, não, come um pedacinho só pra experimentar. Então o filme vai trazendo essas situações onde você fica extremamente irritado e eles, pra manter uma postura, pra manter um não conflito ou algo não constrangedor, eles vão aceitando muito essas situações. O filme é de terror, então acontece coisas ali, né? Enfim, bem tensas. Mas eu acho que a grande questão, e depois que eu terminei de assistir o filme, eu falei assim, nossa, que filme horroroso. E aí depois eu pensei o quanto que algumas vezes a gente passa por essas situações. A gente deixa que o outro dite como a gente vai viver, como a gente vai estar, o que a gente vai ser estar sujeito a passar. Por esse medo, por não querer desagradar, por seguir uma regra, que eu acho que é muito que a gente tá falando aqui, né? Só que o filme é legal porque ele coloca isso de um jeito muito escrachado. Ele eleva isso a alguns níveis. Então eles vão pra um bar e o casal começa, tipo, se pegar muito assim na frente deles. Começa uma coisa assim e eles ficam extremamente constrangidos. E de vez colocar um limite ali, eles só lidam com o desconforto ali, só entre eles.
Então, o quanto... E aí, no filme, esse casal mais disruptivo dá várias chances pra eles. De, ó, se vocês quiserem ir embora, pode ir. E eles permanecem. Então, vai dando uma raiva nesse sentido, assim. O quanto que a gente faz isso, às vezes, com a nossa vida. Né? A gente se sujeita a passar por essas situações e não tá legal pra gente. E às vezes a gente sai muito prejudicado, extremamente prejudicado, por conta dessas situações que a gente teve esse medo de desagradar. E o quanto talvez, dentro dessa sociedade, onde a gente agradasse muito o outro, eu acho que essas coisas, principalmente de sofrimento, principalmente de ir se perdendo, ia acontecer muito, né? Uhum. Nossa, você foi falando e eu fiquei pensando quanto que nós somos reforçados o tempo todo a seguir essa lógica de agradar o outro. Sabe, de lidar, não é nem lidar com o desconforto, mas conviver com o desconforto e tá tudo bem, você não precisa lidar. Tá desconfortável sim, mas se o outro tá confortável, tá bom. Então, quanto que a gente já tá acostumado com isso, sabe? Por uma coisa muito sutil. Eu acho que tudo isso começa de forma muito sutil. E aí depois vai ficando escrachada. E aí eu acho que gera tanto desconforto justamente por isso. Porque às vezes a gente tá passando por situações que a gente tá fazendo aquilo pra agradar o outro, tá escrachado. Mas que a gente não presta atenção. É tipo, não, tá tudo bem. Eu vou ser egoísta se eu falar que não. Eu vou ser egoísta se eu sair daqui, se eu falar que isso daqui tá me incomodando. E aí eu acho que o filme gera muito desconforto por isso, porque às vezes a gente deixa passar coisas assim. E quando a gente vê de uma forma muito escrachada, a gente fica, nossa, mas quem se sujeitaria a isso? Exato. Esse foi o meu pensamento principal. Tipo, nossa, eu nunca teria continuado. Quem faz isso? Por que ele não falou não? Mas aí, olhando pra nossa vida, o quanto também a gente já deixou. Né? O quanto a gente não falou. Em nome da boa convivência, em nome do... Né, o quanto que isso acaba vindo forte também. Sim, quem nunca comeu uma coisa que o amigo fez, uma comida horrível, só porque foi o amigo que fez? E chegar e falar, que nojo, eu tive que comer aquilo só pra não ser mal educada. Quem nunca fez isso? Nossa, eu vou ter que usar essa roupa porque foi minha mãe que me deu e ela quer... Quem nunca? Ou porque fulano de tal me deu e... A gente faz muito isso no dia a dia. Só que é muito sutil. Eu falo, não, mas só vou usar só esse dia. Muito sutil, mas a gente acaba agradando o outro só por conveniência. Total. Me lembrou até... do fato, você falou da comida, né? E o quanto, quando eu descobri a doença celíaca, eu tive que impor esses limites que pra mim eram muito difíceis. Então, assim, chegava alguém e falava assim, ai, fiz um bolinho. E eu tinha que falar, não, eu não podia comer o bolinho, senão eu ia passar mal. E a pessoa falava assim, não, só um pouquinho, só experimenta aqui. E eu tinha que falar, não. Né? Ou às vezes eu desagradava porque eu ia na casa das pessoas ou tava em festa e eu tinha que levar a minha cerveja, eu tinha que levar a minha comida. Então, quanto eu desagradei, mas foi no sentido de me priorizar. Porque se eu consumisse aquele alimento, eu ia passar mal. E isso era um lugar extremamente desconfortável e eu passei a não querer ir para os lugares por conta disso. Até eu ver que realmente não tinha muito o que eu fazer. Era uma situação que, enfim, eu tava vivendo. Sim. E aí, então, o quão desconfortável era estar nesse lugar de não agradar. E, enfim, ressignifiquei várias coisas, assim, né? Sobre mim, sobre o que eu precisava e tudo mais. Mas era extremamente difícil, assim. Que mexe muito nesse pertencimento, né? Uhum. Eu acho que por isso que é tão difícil, né? Então, eu acho que é isso, né? Vamos para as indicações.
Vamos, eu acho que a gente conseguiu passar muito por tudo isso. Eu acho que o nosso veredito é que seria muito chato um mundo onde a gente não pudesse desagradar. Provavelmente a gente não ia gostar de viver nesse mundo. Que a gente precisa, né? O poder de desagradar também fala sobre ser quem a gente é e dar vazão para nossa individualidade também. O quanto que a gente precisa na sociedade. Então, era basicamente isso que a gente queria passar aqui, né? Uma forma divertida de pensar sobre esse assunto, mas que é um assunto que, enfim, atravessa todo mundo também. Não sei se é tão divertida, né? Mas reflexiva, eu diria. Sim, sim. E não, eu acho que não tão pesado, né? Porque eu acho que é um tema que é difícil. Eu acho que é mais fácil quando a gente percebe que tá tudo bem eu não agradar o outro. Isso também faz eu me sentir viva. Isso é trazer a Débora pra fora, trazer a Laura pra fora e ser quem você é. Só que isso é um trabalho cansativo, né? Exige muito autoconhecimento. Muito autoconhecimento. Muito autoconhecimento. Mas é isso. Vamos pras indicações? Vamos. Quer começar? Quer que eu comece? Eu acho que a minha eu já indiquei, né? Acho que esse filme dá, assim, pra quem gosta. Já avisando que é um filme que vai dar muita angústia. Que não é um filme, assim, que eu amei. Só que é um filme que te coloca pra refletir muito. Eu acho que essa ideia é central. Ele escracha muito tudo pra te fazer, né? Você te colocar nesse lugar. Mas é interessante. Acho que vale a pena. Já deixando claro que não assistirei. Eu já fiquei com raiva só de ouvir. Então, Dá raiva. não assistirei. A minha indicação é uma coisa muito mais leve. É uma animação. A gente, nossas animações, né? Uhum. A minha indicação é um filme da Disney, só pra variar. Ninguém nem imaginava que fosse ser da Disney. E é o filme divertidamente não, doidinha dos pensamentos. É o filme Valente. Eu gosto muito desse filme. Eu amo esse filme. E eu acho muito legal que traz um pouco disso. De a filha de um rei, né? Que resolve competir pela própria mão. E aí ela foi criada pra ser uma princesa. Era pra ela ser delicada, meiga. E pelo contrário, ela é uma mulher muito valente. Que ama arco e flecha e ela decide competir pela própria mão. E ter esse direito de não se casar se for o que ela quiser. E aí eu gosto muito desse filme justamente por isso. Porque ela escolhe não agradar os pais. A mãe não queria que ela fizesse isso. O pai ainda fica empolgado porque o pai ama arco e flecha. Só que ela escolhe não agradar a mãe. E fazer o que faz sentido pra ela ali naquele momento. Então eu gosto muito. O filme não é só essa mensagem que o filme traz. Mas ele traz exatamente essa individualidade. De olha, você pode sim ser essa pessoa. Não é porque você é uma princesa que você pode ter um arco e flecha. Você pode sim. Então eu gosto muito desse filme. Eu sei que talvez a premissa do filme seja uma outra totalmente diferente. Mas eu acho que se enquadra muito bem aqui nessa questão do não agradar. De eu ser quem eu sou. E essa é quem eu sou. Então eu acho que cabe muito também dentro disso. Nossa, eu acho que essa é uma das animações que eu mais gosto. Fala muito. Fala sobre o feminismo, fala sobre esse lugar, né, da mãe e da filha, fala sobre o não agradar. Tem um outro também, que é uma animação também, que é Como Treinar o Seu Dragão, que agora vai sair o live action e acho que tem 3, né? Como Treinar o Seu Dragão. Enfim. Mas ele fala muito sobre isso, né? Sobre não agradar ali o reino todo, sobre esse não pertencer, né? Então ele faz amizade com um dragão e aí ele passa a ressignificar a relação que as pessoas têm com o dragão. E o pai dele também é rei, chefe, sei lá o que ele é ali, mas ele é uma figura central naquela sociedade. Então ele gera muitos conflitos ali. Então é bem interessante. As animações têm muito disso, né? Agora, acho que tem esse lugar também que ensina a gente a ser mais questionador, que ensina a gente a não só seguir regras.
Eu acho super justo isso. Falou a pessoa que ama não seguir regras. E contextos, né? Lembrando que vão ter contextos que vai ser muito fácil a gente colocar limites e vão ter contextos muito difíceis, né? Isso Exato. pra todo mundo, assim. Então, é importante a gente olhar pra cada contexto também. Sim. E é com isso que terminamos por hoje. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.